eu já vi acontecer de o aluno começar a treinar em cima da hora, se machucar, mas dar um jeitinho, fazer o teste físico passar, só que quando você entra na AFA, você tem testes físicos periódicos. Uhum. Porque você vai pra campo, porque você faz atividade física lá, chegou lá, foi desligado porque machucou o joelho. E é desligado mesmo, não Sim. tem choro. Desligado assim, ó, cara, tchau. Não tem dinheiro, não tem aposentadoria, não vai levar nada. É tchau, uma mão na frente e outra atrás, como dizem os nossos pais. Seja bem-vindo ao Do Zero à Farda. Aqui, eu e a Jéssica vamos discutir estratégias para você sair do zero e conquistar a sua farda. Nem sempre o que vamos dizer aqui vai ser fácil de ouvir ou mesmo de executar, mas ó, quando você passar, você não vai se arrepender. Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Farda. Esse é o episódio número 6 da nossa série. E esse é o quadro onde a gente apresenta um monte de estratégias para ajudar você a conquistar a sua farda. O meu nome é Alexia. E o meu nome é Jéssica e o tema de hoje é o preparo físico como aliado nos estudos. Para começar, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre os benefícios de praticar exercício físico enquanto está estudando, porque a galera é muito resistente, né? Eles não sabem, de fato, que isso é benéfico para eles. Então não adianta nada a gente falar aqui para eles fazerem e não falar quais são os benefícios, né? Então, antes de tudo, é importante a gente falar que eu não sou professora de educação física e nem a senhorita, Sim. né? Então é sempre importante procurar um profissional da área, tá? Mas assim, o que eu posso trazer pra vocês é que, cara, exercício físico é importante pra tudo, tá? Desde manter a sua saúde, desde fazer o seu coraçãozinho se manter saudável, até oxigenar o seu cérebro. E quando a gente fala de estudos, oxigenação do cérebro é super importante. Pô, a gente tá ali forçando o cérebro o tempo todo. E às vezes a gente não percebe muito isso porque você tá sentado, tá estudando e tudo mais. Só que você se acostuma a ficar sem exercício físico e por isso talvez você não perceba que você tá sem, que você não tá rendendo tanto. Cara, é começar a fazer que você percebe essas mudanças. Principalmente tipo, pra quem estuda e fica o dia inteiro sentado, é muito nítido, talvez fechado num quarto, sem sol, sem luz. Pois é. Depois que você começa a praticar, é muito nítido que, tipo assim, depois que você pratica, você fica muito mais ativo, você fica muito com atenção muito melhor. Total. E isso tem muito a ver com liberação de hormônios, sabe? Sim. Tem a ver com uma parte fisiológica que acontece no seu corpo ali. Isso é inegável. Não é uma questão de crença, não. Eu nem tô entrando aí se vale ou não você ter uma meditação ou você gostar de rezar, esse tipo de coisa. É ciência. É comprovado, o nosso corpo modifica completamente em termos de níveis hormonais quando a gente faz uma atividade física. Muda a nossa atenção, muda o nosso foco, tudo isso porque oxigenou, levou mais sangue para o nosso cérebro, sabe? Colocou o nosso corpo para funcionar um pouquinho mais. É muito importante, né? Era essa a pergunta, na verdade, sobre os benefícios, né? Fazendo tudo isso para o nosso cérebro, concentração, foco, render por mais tempo, nossa, benefício e viver, né? Sim. Viver bastante, né? Viver com qualidade de vida, além de que, se você cuida da sua saúde durante a caminhada, a chance de você ficar doente é muito menor. Lógico. Imunidade, né? Imunidade, pode acontecer um acidente ali no meio? Pode, isso aí ninguém tá salvo, pode acontecer um acidente com qualquer pessoa. Só que gripes, resfriados, esse tipo de coisa que derruba a gente, pra gente que é menina, cólica, diminui bastante. Sim. Então, vale a pena pra se manter constante durante a caminhada dos seus estudos ali. E quando você usa os exercícios estrategicamente, pode ser até uma forma de tipo assim, putz, aquele período é o que eu tô mais cansado. Quero, assim, que eu não tô mais conseguindo me concentrar. Então vai ser um momento de pausa, vou fazer um exercício físico, e aí você consegue voltar muito mais concentrado, muito mais animado, assim, completamente pra continuar os seus energizado, estudos. né? Eu acho que ele usado de forma estratégica. No fim das importante. contas, depois que você volta de uma atividade física, o banho, né, ele já dá uma relaxada no seu corpo, isso é normal, né? Mas o seu cérebro fica muito ativado, sabe? Isso comigo, por exemplo, é uma coisa que acontecia muito quando o meu horário de treino era mais à noite. Eu ia treinar às 10, voltava meia-noite. Cara,
meu corpo cansadão, assim, relaxado e tudo mais, mas o meu cérebro a mil, a mil. Cara, eu conseguia sentar e estudar ali, ó, o quanto eu quisesse, muitas horas ainda na madrugada. Não é uma coisa que eu recomendo, mas tô dizendo que eu ficava muito alerta, né, com bastante atenção ali, bastante disposta a estudar. E tudo isso por causa do exercício físico. Então você fazia exercício físico quando você estudava? Fazia. Eu, assim, tive pausas, momentos de pausas nos meus exercícios, mas sempre fui uma pessoa mais ou menos ativa, né? Quando eu estudava para a AFA, por exemplo, e fazia cursinho, eu gostava de ir em treino pelo menos 2 vezes por semana, né? Fazia um treino que eu gostava e tudo mais, não era uma coisa maçante. Depois, quando eu comecei a estudar em casa, mais um motivo do porquê eu defendo estudar em casa. Você tem mais tempo livre, né? Porque antes eu demorava 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar do cursinho de ônibus. Essas 2 horas eu podia dedicar todos os dias a atividade física se eu quisesse, entendeu? Ou poderia até dormir um pouquinho mais, isso aí, né? Daí tem que ser encaixado do melhor jeito para você, depende. Mas no meu caso, eu queria treinar todos os dias. Então quando eu estudava em casa, eu passei a treinar todos os dias. E daí melhora muito, né? O meu rendimento, tudo mais, foco, concentração, enfim, mas eu treinava, me mantia sempre ativa, saía pra andar de bike nos finais de semana, fazia os treinos de jiu-jitsu, não era muito adepta de academia, eu confesso, mas corria, né? Corria na rua, gosto bastante. Então, jogar tênis, gosto também. Eu nunca fui muito adepta, assim, aos exercícios físicos. Eu era aquela pessoa que no fundamental não fazia educação física. Eu preferia fazer uma prova teórica do que, enfim, jogar bola, vôlei. Não gostava. Mas no meu 2º ano de cursinho, eu comecei a fazer academia de manhã. E, nossa, assim, nítida a diferença que eu tinha. Principalmente também porque eu ia até a minha academia a pé, então eu aproveitava para tomar um sol. E antes eu tinha muita falta de vitamina D, eu tinha muito sono. E aí quando eu comecei a fazer atividade física, caminhar um pouco, os meus hormônios deram uma regulada, então eu comecei a sentir menos sono. Quando eu chegava no cursinho, eu tava assim, 100% ativa para estudar. Então assim, não foi uma prática constante no meu cursinho, mas assim, quando eu tava estudando, né, mas quando eu fiz, foi muito importante, assim, tipo, deu um up completo nos meus estudos. Cara, eu recomendo que a gente faça mais até no começo, né? Porque depois começa a apertar mesmo, né? Começa a apertar os horários, a gente começa a ter um pouquinho de coisa atrasada e acaba deixando um pouquinho de lado. Então, talvez por isso até fazer um pouco mais no começo, quando você ainda tá com a agenda sob controle ali, é interessante. Outra coisa, dormir melhor, né? A gente esgota o corpo durante o dia e quando dorme mais profundo, dorme melhor, descansa, recupera mais, pra no outro dia voltar e estudar muito melhor. E como que era, assim, a sua divisão de tempo pra isso, assim, tipo, você tinha bastante tempo pra fazer atividade física, você, enfim, passava bastante tempo praticando, como que era? Então, ó, no começo, porque foram 3 etapas na minha vida, né? A etapa cursinho inicial, a etapa estudando em casa e a etapa cursinho final, que foi quando eu já tinha voltado, já não tava mais na AFA e decidi prestar ITA, né? O que acontece? Na primeira etapa do cursinho, eu me cansava muito e aí eu percebi que eu precisava desses exercícios, né? Mantive, na verdade, porque eu já treinava antes, mas comecei a colocar como prioridade treinar, porque o que acontece? Eu chegava tarde, falava assim, cara, eu não vou. Chegava tarde, eu dava uma desculpa, ou falava que eu não conseguia encaixar os horários, tudo mais. Então eu subi os horários de treino, não era uma coisa que eu fazia, normalmente eu treinava às 7, antes do cursinho. Subi os horários de treino pro horário das 9, muito bom, levava minha irmãzinha, não levava minha irmãzinha, calma, esquece. Antes eu ia de manhã e treinava, e aí ia pro cursinho, antes do almoço, almoçava lá, às vezes até almoçava em casa, mas aí ficava muito apertado. E então eu encaixava na minha agenda mesmo o exercício 2 vezes na semana só, né? E aí quando começou quando eu comecei a fazer a passagem do cursinho para estudar em casa, porque não é de uma hora para outra, né? É difícil essa transição. Foi
foi quando eu comecei a levar minha irmãzinha também, então era muito mais legal, porque aí eu treinava com criança, eu gosto de esportes com criança e tudo mais. Aí eu comecei a inserir mais momentos também no meu horário, porque eu estudava em casa, não gastava tempo com ônibus, não gastava mais tempo no cursinho, os tempos dos a mais que vem, né, com o cursinho, que tem isso aí de você esperar ônibus, às vezes o ônibus passa, às vezes não passa, então, enfim. E aí eu comecei a treinar mais. Encaixei pelo menos 5 vezes ali, treinava muito. Foi muito bom na época, mas assim, porque eu gostava, tá? Eu não tô recomendando que ninguém coloque uma coisa que não gosta pra fazer, porque vai ser muito ruim. Principalmente por todos os dias da semana, né? E outra, eu tinha acompanhamento, Uhum. tá? Eu treinava com pessoas que sabem, os faixa preta que treinavam comigo, professores de educação física, me acompanhavam. Então, assim, eu me alimentava bem. Risco de lesão todo mundo tem, mas né, com acompanhamento as coisas diminuem e eu tinha a possibilidade de passar sem comprometer o meu exame físico. E aí eu treinava, né, pelo menos umas 5 vezes por semana. Alguns treinos eu já sabia que eram um pouquinho mais tranquilos, né? Assim, não desmerecendo, mas alguns treinos tem um pessoal que já tá mais cansado, trabalhou o dia inteiro, então fazia um treininho mais de técnica. Alguns eram mais pesados. E aí eu pensava, pô, já fui 3 vezes a semana, será que eu vou nesse que é mais pesado? Ah não, tô um pouco mais cansada hoje, então vou ficar de boa e tudo mais. Às vezes, quando me dava uma vontade, saía pra correr à noite, gosto de correr à noite. Então assim, tava sempre agitada. Aí na terceira fase, eu já tava mais viciadinha e eu tive que encaixar alguma coisa. Uhum. Eu comecei a ir de bike pro cursinho. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Uhum. Sabe? Assim, é lógico, né? Depende de uma questão de trânsito, depende se você tem uma bike, depende de onde você mora. Talvez se você mora no Rio de Janeiro, talvez não seja tão legal, talvez seja longe demais pra você ir de bike, né? Numa cidade grande como Rio de Janeiro ou São Paulo. Como a gente morava numa cidade menor, eu tava ali a 7 quilômetros, né? Pode parecer muito, mas de fato dá 20 minutos de bicicleta. Só tinha que tomar um pouquinho de cuidado com a higiene mesmo, né? Porque a gente sua um pouco e, enfim, tem que levar uma troca de roupa e tal. Mas aí eu já matava minha atividade física, já chegava lá animada e tudo mais. Então eu encaixava desse jeito, sabe? Uhum. Hoje em dia, continuo encaixando aí. É meio que uma prioridade pra gente. Quando eu entrei no cursinho, eu ia na academia todos os dias. De manhã? De manhã, na parte da manhã. E aí depois eu ia pro cursinho, ficava estudando, porque minha aula era noturna. Ah, é verdade. Então, eu fazia noite, e aí estudava um pouco à tarde, de manhã, bem de manhãzinho eu ia pra academia. Daí no segundo ano as coisas começaram a apertar um pouco e eu diminuí para 2 vezes na semana. E aí nos outros dias eu tentava fazer algumas atividades, assim, tipo, sair pra caminhar. Muitas vezes eu tava um pouco cansada já ali na sala, daí eu ia tinha um parque ali do lado do cursinho, daí eu ia lá, dava uma volta. Eu acho que só esses pequenos exercícios de sair um pouco pra oxigenar o cérebro, fazer uma caminhada. Ver coisa diferente, tomar sol, né? Então, assim, no meu primeiro ano, o exercício físico era de fato uma prioridade, então eu fazia todos os dias. E aí depois ele ainda era uma prioridade, mas assim, eu tentei reduzir de fato na academia, a 2 vezes na semana. E nos outros dias eu ia acrescentando pequenas atividades físicas durante o dia que me ajudavam a me manter ativa, me ajudavam a dar uma regulada nos meus hormônios, no meu sono. Me ajudou bastante. Cara, no fim das contas a gente precisa de um pouquinho, né? Eu sei que não é todo mundo que tem tempo de fazer um treino de jiu-jitsu 1h30 por dia. É uma questão, inclusive, né? Tipo, quem não tem tempo, né? Porque as pessoas sempre falam, os alunos, mas eu não tenho tempo. Tô perdendo estudar, tempo, tô perdendo né? tempo. Você não estudar, sentia isso? Sentia um pouco, mas... Principalmente porque no cursinho a gente tá com gente que não saiu pra treinar, sabe? sabe? Treinar. Mas, assim, quando eu olhava só pra mim mesmo, assim, pra forma como eu estudava, a forma como eu tava, assim, fisicamente, disposição, no caso, ali no momento, eu via muita diferença. Então, eu sentia de fato, assim, poderia estar fazendo uma prova antiga, eu poderia estar estudando tal matéria pesada, mas eu rendia muito mais. Então é aquela coisa de você não perder tempo de fato, né? É meio que perder um pouquinho pra ganhar mais
pra render mais nos estudos. E ganha muito, sabe por quê? Quando eu comecei a treinar mais, tava já estudando em casa, organizei melhor as coisas, que organização também tem a ver com isso, né? A gente já falou sobre isso no outro do Zero a Farda, mas também tem a ver com você vencer essa ideia de que você tá perdendo tempo, porque na verdade você tá investindo tempo para ganhar, né? Na questão dos exercícios, quando eu tava estudando em casa e comecei a colocar um pouquinho mais de exercício, cara, eu consegui estender o período até a prova muito mais, em termos de tirar férias, sabe? Porque antes, quando eu tava no cursinho, cara, um mês antes das férias, eu tava assim, eu não aguento mais, eu quero sair de férias. Tipo assim, você vai pro cursinho arrastado, sabe? Agora, só de colocar o exercício físico do jeito que eu coloquei, eu já senti uma diferença absurda. Assim, não tô falando que eu não ia tirar férias ou nada disso, né? A gente fica, né, super ansioso pelas férias. Mas melhora muito em termos de cansaço. Agora, quem não tem tempo, né? 15 minutos, cara, faz muita diferença, é o que você mesmo disse. Sabe, tomar sol, cara, a pior coisa que pode acontecer com você quando você tá em época de estudo é ficar sem vitamina D. Vitamina D te mata, você fica um zumbi. Né? Você quer com sono dormir o dia inteiro, é um negócio absurdo. Então, vitamina D, um pouquinho, 15 minutos de sol. Tem gente que toma parado, mas se você pode dar uma caminhadinha num parque, se você pode dar uma corridinha, né? Lógico, o ideal é que você passe sempre por um profissional e tudo mais, porque às vezes você tem um problema no joelho e você acaba com o seu joelho de sair correndo por aí. Mas de modo geral, costuma-se recomendar uma caminhada para todo mundo. 15 minutos de caminhada, sabe? Vai na padaria, você, ao invés da sua mãe passar lá de carro. Com certeza. Entendeu? Não tem necessidade disso. Você consegue encaixar as pequenas coisas na sua vida. Se compromete a você ir no açougue todo dia, sabe? É pouca coisa, não adianta. Isso de que não tem tempo e tá perdendo tempo é desculpa pra você não colocar. E existem, inclusive, na questão também de falta de dinheiro, porque às vezes as pessoas pensam, putz, você não tem dinheiro pra fazer uma academia, eu não tenho dinheiro pra, sei lá, pagar uma natação, algum exercício físico. Existem diversos exercícios que a gente pode fazer, inclusive, em casa, assim. Total. Que podem gastar ali 15 minutos do seu dia. Pô, na internet. 15 minutos que você fica no celular. Saúde na Rotina, o nome do canal. Sim. Né? Tem um canal que chama Saúde na Rotina, que ele é sensacional. Ele fala sobre alimentação, sobre exercícios. Tem um vídeo que o Diego, né, faz um circuito completinho ali em 1 metro quadrado, sabe? Pra comprovar que, cara, se você mora em um apartamento, você consegue fazer exercício físico, sabe? É lógico que aí tem o problema de não tomar sol, mas seria só uma vantagem fazer ao ar livre. É legal, é bom pra sua cabeça também, mas se não dá, cara, faça em casa. Então assim, se você não tem grana, não precisa ir pra academia. Entendeu? Você não precisa pagar uma academia super cara, você não precisa fazer natação, que é uma coisa cara. Entendeu? Você não precisa optar por um esporte que você precisa comprar muitos equipamentos. Talvez, cara, site da Decathlon. Se você entra lá, Centauro, esse tipo de loja, eles têm uns pezinhos pra você, se for o caso. Elástico, sabe? Coisas que você consegue fazer um treininho legal na sua casa e oxigenar. Agora, também é interessante que você faça o aeróbio, né? Que é o que oxigena mais ainda o seu cérebro. Sim. Então, fazer uma corridinha, sair pra caminhar, às vezes você tem um dog, o coitado do dog tá lá preso nos metros quadrados lá na sua casa. Leva ele pra dar uma volta. Vai dar uma volta com o doguinho. E é uma coisa assim que a gente tem que começar a reparar, porque às vezes a gente fica 15 minutos no celular. Total! Às vezes a gente fica 15 minutos, sei lá, sentado, fazendo nada. E 15 minutos no celular passa voando, né? Pois é, e são 15 minutos que você pode dar ali uma volta no quarteirão, que seja, sabe? Então, acho buscar um irmãozinho na escola. Sim, então eu acho que precisa ter esse pensamento de o que vale mais pro meu ano de aprovação. Né? Vale mais eu ficar 15 minutos sentado no sofá aqui fazendo nada, ou 15 minutos dando uma volta, oxigenando o cérebro, fazendo uma atividade física. Sem contar que em termos de grana também, se você for pensar que, por exemplo, você vai ir de bicicleta, cara, você vai economizar o ônibus, sabe? Com certeza. Se você já não vai andando, né? Porque daí, só se você quiser trocar a atividade, mas se você já vai andando, tá tudo bem. Agora, você pode ir de bike e economizar o ônibus. Você pode buscar o seu irmão na escola e economizar a van.
Entendeu? Então, assim, eu acho que no fim das contas a gente coloca muita desculpinha pra não sair do sofá, não sair da sua escrivaninha, sabe? Eu sei que a grande maioria da galera que vai assistir isso aqui não vai implementar, né? Mas precisa, e não é só pelos estudos, é pela qualidade de vida, cara. Eu, se tivesse, por exemplo, estourando a idade, eu ia implementar absolutamente tudo que eu conseguisse. De técnica, comprovado, ciência, esse tipo de coisa, né? E saindo agora um pouco, assim, da atividade física, né, assim, pro corpo, pensando na mente, você acha que a meditação é uma coisa boa para os alunos na questão dos estudos? Cara, então, eu tenho a vontade e o planejamento de trazer mais sobre meditação também, tá? Eu acho importante, só que qual que é o problema? Eu ainda não consegui inserir isso no meu dia a dia, e eu acho que trazer pro canal uma coisa que eu não faço, não sei se vale a pena, sabe? Tá sendo uma luta, porque não é fácil a gente colocar uma coisa nova, né? Falamos inclusive sobre hábitos e tudo mais, não é tranquilo. Tô colocando, pretendo testar aí pelo menos por uns 3 meses, todos os dias, pra depois trazer aqui pro canal. Mas eu tenho pesquisado, lido bastante sobre ciência e, cara, existe um consenso entre os cientistas de que a meditação é o novo esporte. No sentido de que, 40 anos atrás, você não via pessoas que praticavam exercício todos os dias, sabe? Eram pouquíssimas pessoas. Se você vê, por exemplo, o crescimento da corrida de rua no Brasil, é um negócio exponencial. Porque 40 anos atrás as pessoas não praticavam. Hoje em dia a gente já sabe qual é a importância de praticar exercícios. E quem não pratica sabe o quanto está perdendo. A tendência é que isso aconteça com a meditação também. Daqui 40 anos, nossos filhos vão olhar pra gente e vão falar assim, cara, como que nossos pais viviam sem meditar? É qualidade de vida, é saúde, enfim, tudo isso. Agora, em relação aos estudos, eu tenho visto pesquisas dizendo sobre melhora do foco, melhora da concentração, benefícios muito parecidos com os da atividade física, sabe? Então, acho sim que é interessante a gente colocar no nosso dia a dia. Eu uso um aplicativo chamado Headspace, vou deixar na descrição aqui depois, pra quem quiser testar. O único problema é que ele é em inglês, né? Aí você pode testar em inglês também, por que não? Já ajuda a treinar um pouquinho. Então... e é um aplicativo, tem a versão gratuita e a versão paga, mas a versão gratuita já faz o suficiente pra gente. Cara, 10 minutinhos, 5 minutinhos, no aplicativo você consegue meditar 3 minutos. Meu, se você não tem 3, 5, 10 minutos pra parar, pra respirar, você não tem vida. Então assim, também não tem essa desculpa de que eu não consigo. Se você não tem 15 minutos pra fazer uma caminhada, você não tem vida. E aí, com certeza, de fato, não vale a pena, porque isso é uma coisa que vai te levar para aprovação. Faz parte da estratégia, não é só sentar e estudar. Não é só isso. Ficam muito limitadas, só isso, né? Pois é, não é só conteúdo. A gente não pode ficar focando só em matéria, fazer exercício. Você precisa se cuidar. Eu costumo falar para os alunos, cara, se cuida, porque só passa no concurso quem tá vivo. Inclusive, o psicológico é boa parte da prova, né? Total. Conheço muita gente que, por ter o psicológico abalado, assim, era excelente nas provas, assim, estudando em casa, fazendo simulado, era excelente, chegava na hora da prova, sim, a pessoa não conseguia. Então, assim, eu acho que cuidar da cabeça, do corpo também, faz muita parte. Faz muito, cara. Eu acho que talvez os alunos não sintam a diferença, ou achem que não faz diferença, porque não faz. Porque nunca testou. Cara, eu desafio você a ficar 30 dias colocando na sua agenda uma caminhadinha pra ver se a sua qualidade de vida não melhora demais, completamente, sabe? É muito diferente. Então, precisa. Hoje em dia, quando a gente faz os horários dos mentorados, eu gosto de colocar 2 momentos na semana para uma atividade física um pouquinho mais pesada, de 1 hora pelo menos, então uma corridinha ali, uma andada de bike, jogar tênis, enfim. Um momento de uma meditação, uma coisa mais espiritual mesmo. Talvez você vá na igreja, talvez você queira fazer uma meditação e tudo mais. E mais esses 5 minutinhos diários aí para eles darem uma respirada, né? Então assim, faz parte do nosso planejamento já.
Para os alunos que não fazem mentoria e que estão por conta própria, coloquem também. Faz diferença e não é pouca. Depois vai chegar um momento lá na frente. Com certeza. Que é o momento do teste físico. Entrando no assunto do teste físico, como que é o teste físico da IAR? Cara, o teste físico da IAR, o teste físico da AFA, eles trazem alguns exercícios que são exercícios que você já conhece. Abdominal, flexão, uma corrida, salto, enfim. Os concursos do exército trazem barra agora, né? Tem alguns concursos que estão voltando a cobrar a barra fixa, né? Uhum. Que é um pouquinho mais complicado, os alunos costumam ser desclassificados na barra fixa. Mas, em termos gerais, os testes são baseados em um estudo científico que foi colocado como base de saúde. Uhum. Né? É o mínimo ali, poderíamos dizer? É o mínimo para que você esteja saudável. Assim como, é como se fosse uma medida de IMC. Uhum. Eles têm uma medida de, por exemplo, quanto tempo você demorou para percorrer tal distância. Para as meninas, se eu não me engano, 1,6 km, alguma coisa assim. Se você demorou tantos minutos, você está saudável. Se você demorou mais, seu cardiorrespiratório está ruim. Uhum. Se você foi mais rápido, você tá muito bem, você talvez pratique atividade física sempre. Então, eles pedem uma faixa desse teste, que é uma faixa do teste saudável apenas. Então, assim, você não é nada absurdo. Não é nada absurdo. Você não precisa ser um atleta. Só que você não vai fazer 36 abdominais em 1 minuto se você decidir ir pra lá sem nunca ter feito. Uhum. Também é treino. Existe uma coisa chamada memória muscular. E a memória muscular é o que faz a gente se acostumar com o exercício. Flexão, por exemplo, é uma coisa que tem muito a ver com memória muscular. A gente acha que a gente não é forte o suficiente para fazer flexão, mas na verdade a gente não é treinado o suficiente. A mesma coisa com a barra. Então precisa treinar. Faz parte do treino. Agora, de novo, mais uma vez, precisa de um profissional. Cara, eu fui treinar sozinha. Eu não canso de falar isso, porque a dor da minha vida é essa. Eu fui tentar literalmente. Pois é. Eu fui fazer o teste, eu fui treinar pro salto e eu não conseguia. Eu já sabia que eu não conseguia. Fui treinar, forcei, machuquei a minha lombar, nunca mais sarou. Eu fico períodos sem dor, mas eu dormir mal, eu parar um pouquinho de fazer atividade física, eu ficar alguns dias parada, quando eu volto, machuca. Por quê? Porque nunca mais sarou, porque eu não tinha um profissional. Quando eu comecei a sentir dor, eu falei, putz, preciso procurar alguém. Procurei um profissional, o professor Regis, eu lembro, gosto muito dele, inclusive, ele era faixa preta, onde eu treinava jiu-jitsu, então a gente já tinha um contato. Conversei com ele, cara, ele me passou alguns exercícios simples, fáceis, de percepção do corpo mesmo, fortalecimento da lombar e tudo mais. Não era só ficar saltando, porque tem técnica. Do mesmo jeito que eu falo para os alunos, tem técnica para estudar, não é só sentar e estudar? O Regis me ensinou isso. Não é só sair pulando. Você precisa de técnica. Aprende a técnica que o negócio sai. E cara, dito e feito. Foi eu aprender a técnica que assim, questão de 15 dias, eu comecei a atingir o salto para passar. E foi suficiente, cara. Então assim, só treinar. Se mantenha treinando desde o começo. Pra não chegar lá na frente, você tem que fazer alguma loucura e acabar se machucando. Entendeu? É importante pra isso também. Se você quer passar, não dá pra só ficar focado no teórico. Inclusive, assim... Porém, só uma coisa. Porém, não é pra ficar preocupado lá na frente também. Tá? Porque eu tenho recebido algumas perguntas, tipo assim, no exame de saúde, não sei o que. Eu falo assim, cara, calma. Primeiro você vai passar no teste teórico, depois você vai ter essa preocupação. Uhum. No caso da atividade física, você vai se mantendo ativo, acabou a prova, passou na prova, aí você pode puxar um pouco mais, ir atrás de um profissional, né, fazer uma rotina de treino de alimentação mais pesada, aí o inimigo é outro, né, aí a prova vira o teste físico, não é mais a teórica, né. E, como você disse, assim, eu não consigo entender por que os alunos, principalmente que vão fazer uma prova, um concurso que tem o teste físico, não pratica atividade física no decorrer do ano. Pois é.
é uma forma de estudo, assim, entendeu? É uma forma de treinar o seu corpo para aquele teste, que pode te reprovar sim. Pode reprovar sim e você ficou o ano inteiro estudando. Pois é. Né? E aí você foca só nos estudos o ano inteiro e chega lá e não passa no teste físico. Pois é. Então, acho que principalmente os alunos que vão fazer provas que têm teste físico precisam olhar com mais carinho para os exercícios físicos, não só como um aliado para você estudar as matérias, né? Enfim. Porque no fim das contas a gente sabe que os alunos acabam dando uma... Sim. Então, assim, não faz exercício físico porque melhora a concentração, né? Ninguém faz, né? Mas como um processo para você não nem se machucar treinando muito lá na frente, como não passando, né? Imagina só, você estudou o ano inteiro e é reprovado porque não conseguiu fazer a flexão. Sabe uma coisa que eu já vi acontecer? E isso é muito triste, cara. Eu já vi acontecer de o aluno começar a treinar em cima da hora, se machucar, mas dar um jeitinho, fazer o teste físico passar, só que quando você entra na AFA, você tem testes físicos periódicos. Porque você vai pra campo, porque você faz atividade física lá, chegou lá, foi desligado porque machucou o joelho. E é desligado mesmo, não Sim. tem choro. Desligado assim, ó, cara, tchau. Não tem dinheiro, não tem aposentadoria, não vai levar nada. É tchau, uma mão na frente e outra atrás, como dizem os nossos pais. Entendeu? Então assim, é muita coisa que tá em risco pra você achar que simplesmente não vale a pena. Né? Com certeza. Não é fogo. Bom, pra finalizar, vamos falar aí 3 erros que os alunos cometem. E eu sei que a gente não é professor de educação física, mas erros que os alunos cometem nessa tentativa aí de praticar exercícios físicos. Bom, um erro que pode acontecer é achar que precisa fazer demais, logo no começo. Por que que isso é um erro muito sério? Porque se você acha que você vai fazer demais, igualzinho estudos, vou começar estudando 8 horas, 10 horas por dia, você não vai conseguir colocar isso pra frente. E aí, você deixa de lado. É como se eu falasse, se eu falasse pra você assim, cara, eu vou correr todo dia agora 10 quilômetros. Beleza, eu nunca corri. Eu corro hoje, corro amanhã, daqui 8 dias, eu já não tô mais correndo. E aí eu penso o quê? Ah, cara, correndo é pra mim, nem fez tanta diferença, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vale a pena, não é assim que funciona, tá? Inclusive, eu não conheço nenhum professor de educação física que recomende que você já comece fazendo exercício todos os dias. Os professores costumam recomendar 3 vezes na semana, um exercício um pouquinho mediano ali, que já te deu uma desafiada, 1 hora, 3 vezes por semana. E depois você vai gradualmente aumentando essa quantidade, né? Pro seu corpo acostumar também, né? Pois é, um professor pode ajudar mais em relação a isso, Sim. mas a princípio o que eu digo é que começar rápido demais vai fazer você parar antes. É melhor ir constante, né? É melhor ir aos poucos, ir constante, primeiro frequente, beleza? Antes de ficar perfeito. Primeiro você vai todas terça e quinta, toda terça e quinta, toda terça e quinta, toda terça, quinta e sábado, toda terça e quinta e sábado, e vai aumentando. Vai dar certo, com calma. A ideia não é virar atleta. A ideia é se manter ativo, né? Esse é um dos primeiros erros. Um outro erro é não praticar. Não praticar é o erro deixar zero isso praticamente, pra né? Fazer tudo de última hora, enfim, acabar Zoar se sua machucando. lombar, zoar sua coluna. Cara, coluna e joelho é uma coisa que a gente não pode brincar, né? Assim, machucar qualquer parte do corpo é horrível. Mas sentir dor na sua coluna que te sustenta o dia inteiro, tanto de pé quanto sentado, cara, é horrível, né? E joelho, né? Que você precisa se deslocar para os lugares, né? Um dia você vai dirigir, não vai aguentar. Joelho é regaçante. É diferente de você ter um problema no pulso, por exemplo, né? Que você, né? E a questão de deixar pra última hora também, além de você ter que fazer muito exercício num intervalo curto de tempo, também existe a questão de que lá na frente, você provavelmente, sim, estatisticamente, os alunos estão mais apertados com a matéria. Isso. Então é muito melhor você começar agora e pra se precisar fazer uma pausinha ali, no final, mais no final, faz e depois volta de novo pro teste físico especificamente. O seu corpo já, apesar de ter tido uma pausa, o seu corpo não já vai estar tão sedentário como ele estava antes. E aí você também não deixa, vou deixar pra fazer quando eu tiver
enfim, Passado, passado né? ou, enfim, um mês antes da prova. Um mês antes da prova você vai estar atolado de coisa pra estudar. Uhum. Então você vai acabar não fazendo e vai fazer só na hora do teste físico mesmo. Cara, isso aí é suicídio também, suicídio da sua farda, porque, cara, você vai se matar, jogar a sua aprovação fora se fizer isso. E aí um outro erro que eu também já vi acontecer com aluno nosso aqui, inclusive, é o bom e velho vou pra academia, ficar monstrão, levantar um monte de peso e se machucar. Gente, não é esse o intuito da atividade física. A atividade física tá ali pra te deixar ativo. Se você Sim. quer ser fisiculturista, não estudo muito sobre isso, deixo claro, mas eu acredito que seja que você precise colocar muito mais de você do que simplesmente ir numa academia de um dia para o outro e começar a levantar muito peso. Você vai se machucar, Com certeza. entendeu? Ficar monstrão tem a ver com comer, tem a ver com cuidar do sono, tem a ver com cuidar de levantamento de peso e até de aeróbio. Agora, o cara não dorme direito, o cara não come direito, e o cara acha que vai virar um fisiculturista sendo que ele quer ser militar. Vamos decidir as coisas. E também tem a questão de... Ai, não fui na segunda, não fui na terça, quarta eu vou lá, vou virar monstrão hoje. Tipo assim, faz Vou tudo que tem pra colocar fazer num dia colocar só. em dia a minha Gente, academia. não. Não dá, não dá. Cara, constância, de pouquinho em pouquinho. Tem que estar vivo pra passar na prova. Tá vivo, dormir, comer, treinar um pouquinho, sim, precisa dar uma suada. E aí, é isso. Entrar no canal de Saúde da Rotina, o canal, eu acho que é o melhor canal que eu conheço sobre esportes. Conheço outros, mas também tem mais a ver com atletas mesmo. O Saúde na Rotina é sobre isso, saúde na rotina, que é o que a gente quer. Sim. Que o aluno coloque um pouquinho de saúde todos os dias, pra chegar lá na frente e tá vivo, tanto no dia da prova, quanto no dia do espadim, quanto no dia da formatura. E pra quem puder, procura um profissional pra te acompanhar. Agora que, bom, pra quem já deixou pra última hora nesse Mais ano, ainda, mais ainda, profissional, mais agora ainda. que vai passar a prova, vai começar um preparo mais intenso pro teste físico, procura um profissional da área pra não se machucar, pra não ocorrer de até você não poder mais prestar a prova em outros anos. Confia nele também, porque não Sim. adianta pagar, não adianta chamar o cara e não obedecer o que o cara tá falando. Com certeza. Né? Ou a moça. Então é isso, galera. Esse foi o 6º episódio do Zero à Farda. Se vocês gostaram, não deixa de se inscrever e ativar as notificações. Deixa sua curtida aqui também pra eu entender que o conteúdo foi rico pra vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixa nos comentários que a gente tenta ler e responder absolutamente tudo que vocês deixam por aqui. Até mais, galera. Tchau! Tchau!